Boa noite, família linda. Mais uma vez aqui, nós reunidos nesse momento super agradável de estarmos refletindo sobre a palavra de Deus, né? Esse mês de agosto é comemorado o Dia dos Pais, né? Segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais. Na verdade, todo dia é Dia dos Pais, né? E eu quero aqui parabenizar os pais e que o Senhor os cubra de bênçãos, de sabedoria, para que possam cumprir esse chamado de pais, tá? Porque Deus dá esse presente para os pais e os pais ficam muito alegres, porque vão ganhar um filho, vão cuidar de um filho, é um presente de Deus. E a palavra de Deus, lá no Salmo 127:3, fala que os filhos são herança do Senhor. É herança do Senhor, uma herança que Ele dá e dá todas as diretrizes, todas as orientações para o cuidado do seu filho, né? Então, além da alegria, do privilégio de ser pai, de receber essa herança, é uma responsabilidade, né? E aqui nós vamos tratar de alguns princípios importantes para a criação dos filhos. O primeiro princípio é reservar tempo para eles, reservar um tempo para os filhos, porque muitas vezes hoje o mundo está assim muito ocupado, os pais chegam em casa, ele tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para pensar, ver na televisão o que está acontecendo, o celular, as mensagens que chegou, e assim muitas outras coisas, e muitas vezes os filhos ficam um pouco de lado. É importante que esse tempo seja reservado para ele. E em primeiro lugar, nesse tempo, que o pai ensine o seu filho a amar a Deus, a seguir a Deus, segundo as Escrituras. Lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, desde o primeiro leitinho, vai crescendo, vai aprendendo, vai se aprimorando e vai crescendo não só em estatura, mas na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Deuteronômio 6:6 e 7, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seu filho. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Então, a orientação bíblica aqui é que em todo o tempo, o pai, primeiro, ele conheça a palavra de Deus, conserve essa palavra no seu coração e depois ele vai passar essa palavra para o seu filho em todos os momentos, né? Aqui é quando ele estiver conversando com o filho, quando ele estiver demonstrando alguma coisa, vai estar também seguindo a palavra de Deus naquela demonstração do seu comportamento, e assim o filho vai aprendendo, porque o filho ele imita muito o pai. E aqui é a hora de você falar, explicar e fazer aquilo direcionado para ele ver o seu exemplo e seguir o seu exemplo. Nesse ponto aqui, ele vai refletir na palavra do Senhor, ele vai crescer nessa palavra e vai viver uma vida segundo a vontade do Senhor, né? Amando a Deus, se sentindo dependente dele. E para isso é importante os pais reservarem um momento para a leitura bíblica, reflexão bíblica, louvor, oração com seu filho, né, em casa, com a sua família. É muito importante reservar esse tempo para ele, né? Citar os ensinamentos da palavra de Deus, refletir com eles. A criança é menorzinha, tem tantas histórias bíblicas maravilhosas, né? Falar dessas histórias para eles, né? Contar essas histórias para eles. Aqui a gente lembra muito
daquela passagem que está lá em Timóteo, 2 Timóteo, né? Que fala sobre o crescimento de Timóteo ali com a sua mãe e sua avó, e a vovó Lloyd, a mãe Eunice, sempre ensinando Timóteo segundo a palavra de Deus. Muito bom exemplo para os pais, né? E esse tempo para o filho, tirar também para conversar com ele. Muitas vezes o pai chega do trabalho e o tempo dele é curto para tantas coisas. E ou ele quer ver notícia, ele quer ver o celular. Tem muitos pais que logo já entregam até um celular para o filho ficar para lá, né? E aí, esse momento de tirar para brincar, para passear, para conversar. Meu filho, como foi o seu dia? Contar alguma coisa do que aconteceu com ele também durante aquele dia. A criança falar sobre a escola, como é que foi. Isso é muito importante, porque com essa conversa, além do amor, a criança vai aprendendo também a viver de acordo com aquelas orientações que o pai está dando através daquela conversa com ela, né? E sempre tentar fazer isso com calma, com prudência. Muitas vezes a gente tem que, alguma coisa que a criança faz e que não está de acordo com o que a gente quer para ela fazer, que os pais querem, não falar com grosseria, falar assim com calma, com amor, porque assim vai construir essa criança. Se cada vez você está ocupada e a criança faz alguma coisa, você vira para ela e só dá um grito, não vai ajudar, vai destruir essa criança, né? Lá em Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, aqui que a gente tem que colocar na conversa, na hora de você resolver alguma coisa com a criança que ela está fazendo de errado, com calma, com sabedoria vinda do alto, né? E aí a criança vai crescer, a criança vai ficar feliz, ela não vai ficar sentindo que não é querida, ela vai se sentir amada, né? Nesse ponto aqui, e os pais vão ter paciência. E a criança, ela é imatura, ela está crescendo, ela tem mais dificuldade. Muitas vezes a gente explica alguma coisa para ela e ela está assim meio dispersa, ela não grava, ela esquece aquilo e ela repete. Aí é a teima, né? Porque tem vezes que é porque ela é teimosa, mas tem vezes que é porque ela não entendeu direito aquilo. A gente ter prudência, a gente ter paciência e com amor a gente está corrigindo várias vezes, explicando muitas vezes a mesma coisa para ela, né? Para que ela possa compreender isso, né? E quando a criança faz algo correto, a criança muitas vezes está muito teimosa, mas ela começa a mudar, ela começa a fazer coisas melhores, ela começa a demonstrar que ela está realmente querendo obedecer aquilo que o pai está ensinando. É a hora do elogio. Ela chega da aula contando alguma coisa de bom que aconteceu lá na aula, que ela se saiu bem. É a hora do elogio, porque o elogio também vai fazer com que essa criança se sinta bem, que ela cresça e que ela sinta que ela tem capacidade realmente de fazer aquilo que é correto, através do elogio. Tem um provérbio, o provérbio 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui, maçãs de ouro, está falando de uma coisa boa. É colocada onde essa coisa boa? Numa bandeja de prata. Salva é bandeja. Numa bandeja de prata, quer dizer, valorizou aquilo. Valorizou. E aquilo só vai trazer coisas boas, né? Sucesso para essa criança, que ela se sentiu capaz, valorizada, né? E quando ela erra, continua errando. A correção tem que ser sempre com calma, com amor e com sabedoria. Sendo assim, a criança vai se sentir querida, vai sentir que ela tem capacidade de melhorar, vai sentir que ela tem que obedecer mesmo, que aquilo que o pai está fazendo é o certo. E nos acertos é reconhecer e elogiar aquela criança. Isso aqui só vai fazer com que ela cresça, que ela se sinta melhor, que ela não fique depressiva, né, triste. E no momento da grosseria vem isso, a destruição, a tristeza, que a gente tem que evitar, né? Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos
para que não percam o ânimo. Não irriteis a vossos filhos. Muitas vezes a gente fica até assim, porque a gente já falou 15 vezes a coisa e a criança continua fazendo. Mas a irritação, a braveza naquela hora, a bravura, muitas vezes não vai ajudar, né? A gente tem que ter esse cuidado aí, né? Não irritar, ter paciência e corrigir de maneira correta, porque isso aí só vai trazer sucesso, felicidade, né? O pai vai se sentir bem, tranquilo, né? Agora, muitas vezes acontece da criança ser muito rebelde, teimosa. Aí ela continua fazendo, teimando, fazendo escondido, né? O pai fala com calma, ela não entende, ela não faz. A gente percebe que ela está precisando de algo mais forte, né? Mais forte. E a Bíblia ensina isso também, né? Lá em Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo o castiga. Então, esse castigo aqui é um castigo de amor. Não é você machucar seu filho, quebrar o braço dele, empurrar na parede. Não é isso. Tomar o celular, jogar lá no chão. Não é isso. É você conversar com calma, como a gente já falou aqui, com amor. E na hora que você deu a palmada, você mandou ele ficar de castigo, você falou para ele, olha, como você está muito teimoso, está fazendo muitas coisas erradas, você hoje não vai jogar bola. Tipo assim, né? Fazer algumas coisas assim, e na hora que ele está de castigo, você dizer, meu filho, pensa no que está acontecendo com você, que você tem que melhorar, que você tem que obedecer. Aí a criança, nesse momento, ela vai ter um momento em que ela deixou de fazer alguma coisa que ela gosta, ou ela pegou uma palmada, ou ela ficou de castigo, ela vai refletir naquilo e vai tentar mudar, tentar mudar. Então, normalmente, a correção com amor, ela vai construir a criança. A correção com brutalidade vai destruir a criança. Muitas vezes acontece alguma coisa que ela vem correndo e quebra em casa, um copo, correndo, quebra o copo, e o pai não estava dando a mínima atenção para ela, mas ela quebrou um copo, ele vira para ela e briga. Só moleque, como é que você fica fazendo isso? Quebrou o copo. Muitas vezes a criança vai pensar que aquele copo é mais importante do que ela. Então, que os pais, eu sei que na nossa família não existe muito isso, dessas grosserias assim, graças a Deus. A gente percebe o quanto nós somos cuidadosos com nossos filhos, mas muitas vezes pode ser que a gente deslize. Por isso que eu tentei trazer essa palavra para os pais, que o Senhor cubra de bênçãos cada dia da vida de vocês, da família, né? O pai, a esposa, a mãe, os filhos, e que eles possam crescer vivendo uma palavra de Deus em sua vida, sentindo aquele momento assim que tudo aquilo que a gente vai decidir, que a gente vai escolher, que a gente fez de errado, que Deus está conosco, porque Ele ensina a palavra e também Ele nos orienta em como a gente deve fazer. E Ele não simplesmente abandona a gente, não. Ele fica de olho para nos orientar, nos proteger. Amém?